bem-vindos à Cidade Fantasma, mais um episódio aí pra gente curtir, espero que vocês gostem, esse trabalho está sendo feito com muito carinho mesmo. Mas antes, eu preciso falar de quem está nos apoiando, e sim, eu estou falando do Fiote Clebox, que tem nos apoiado, tem nos dado dicas, né? Tá lado a lado aqui nos ajudando, né? Então, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com ele. Ele tem um trabalho incrível de games, conserta computadores, tem todo um trabalho bacana aí que ele desenvolve, né? Então você tem um game parado aí, ele tuna esse seu game, coloca mais de 10 mil jogos de diversas plataformas, Super NES, Nintendinho, Master System, enfim, Mami, Arcade, whatever. É um monte um montão de games disponível para você no seu game aí que de repente estava empoeirando, parado aí, né? Então, já sabe, Fiote Clebox, fera, entre em contato e vai te atender com excelência. Gente, sem delongas, vamos ao episódio que está incrível hoje. Sejam todos bem-vindos à Cidade Fantasma. Estou muito feliz aqui, nosso quarto episódio, e estou contente porque assim, o Cidade Fantasma está me permitindo conhecer um monte de gente incrível, um monte de histórias espalhadas por esse Brasilzão, e é incrível como as coisas acontecem, né? Eu, conversando com a G, descobri que ele é da cidade próxima de Caculé, que a gente comentou no vídeo anterior, e que ainda vai ter vídeo aí sobre o assunto de fantasmas e tal. Só que hoje o assunto é OVNI. O AG, eu sei que tem histórias sobrenaturais, ele já até me falou, e aí a gente vai organizar aí para um outro episódio falar, né, sobre esses assuntos. Mas antes, eu vou passar a palavra para o meu querido AG, e eu quero que você conte, cara, quem é você, me dizer que você já tocou em bandas famosas aí nos anos 90, e fala o que você faz aí, faz o seu merchan, dá uma apresentação para a galera aí, e aí a gente já vamos aí pro assunto em questão aí. Ok, quero me apresentar para todos, tá? Aqui na minha cidade aqui ainda não está, né, de noite, que eu sou de Cabo Frio, né, já rodei esse Brasil todo aí afora, né, já morei já 2 anos já em Portugal, né, vim já da quarta geração de músicos, né, assim, graças a Deus, então fiz turnê com várias bandas famosas, né, só que assim, pelo chapéu tal, galera acha que é sertanejo, não, eu vim do pagode. Aí, só que assim, aprendi muito jazz, aprendi a falar um pouco de inglês, espanhol, né? Porque quantas mais também esse tipo de pessoas, países você conhecer, a sua mente vai abrindo mais, assim como a minha mente abriu um dia, tá? Então, ó, quero aí agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente aqui, que esse rapaz aqui, esse grandíssimo, eu conheci aí, namastê para todos. Namastê, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Já falou das suas aparições musicais, aí, das suas andanças, mas eu Tenho sei várias. eu sei que você também tem uma outra paixão aí, que talvez te levou a esse desconhecido aí, que é andar de bike. Você curte? Isso. Então, eu não curtia, né? Não curtia porque, assim, nós viemos na década de 80 de São Paulo, da Bahia para São Paulo, perdão, da Bahia para São Paulo. Aí, de São Paulo, né, que aí, em 89, aí fomos conhecer a região dos lagos, né? E, então, em si, Rio das Ostras, que eu também tenho casa lá, toda a minha família hoje mora lá, então através de uma tia que a gente achou dela, que estava, né, desaparecida e tal, mas estava com boas condições, achamos ela e ela falou, ó, vem para cá porque aqui a cidade está começando, né, pertencente também aqui é Cabo Frio, tem Macaé, então o polo industrial aqui é muito forte, então aí nós fomos e tal, e assim,
para sair da cidade, né, de pedra, né, que a gente chama cidade, né, São Paulo, né, além de ser a terra da garoa, a selva, né, de pedra. Lá, aí na minha época, né, aí de criança para adolescente, né, e até os 15 anos, aí o esporte lá das crianças lá é futebol, basquete e skate. Não, é futebol, basquete, skate. Não tinha bike, não. Não, não existia. Não Eu existia. gosto Mountain bike não existia. muito de skate também, viu, cara? Gosto muito de Oi? skate. Eu gosto E muito de adoro. Isso, adoro. Tá na veia. Gosto muito. Eu já tive, Fala. desculpa te cortar, mas eu já Pode tive contar. uma bike speed, muita gente não conhece, mas eu tive uma bike speed da Peugeot, cara. E era uma bike que eu vendi, assim, o carro Peugeot é meio complicado, né? Não queria falar mal, é complicado. Mas a bike era uma coisa maravilhosa, eu não sei porque eu vendi aquela bike. Era amarela, era maravilhosa, cara. Não sei de você. Isso, é marca boa. Era essa marca aí, tal de Shimano. As nossas aqui no Rio de Janeiro, aqui uma marca que fez sucesso, Shimano, era Shimano. E aí formamos um grupo, né? Então, pasmem, aí formamos um grupo, né, de ciclistas, e aí a galera se dividia, entendendo assim, ia para o mesmo lugar, né? Tipo, ia para Casimiro, ia para ia para Macaé, ia para o Rio, mas a galera se dividia, assim, de 4 em 4, para não causar tumulto na avenida e não causar acidente. Muitas pessoas, então a gente tinha medo, então no máximo de 4 em 4 pessoas. Então nós tínhamos o nosso grupinho, né, nosso grupinho que era 4 pessoas, que era eu, né, esse, né, meu irmão, que é ele que é o, eu acho que é não, coisa da história aí, né, tudo a história assim, vai assim em cima dele, do que aconteceu com ele. Tem um rapaz que aí ele era, olha, moleque não é pouca brincadeira não, é filho de um de um vice-prefeito, do vice-prefeito de Rio das Ostras, que morreu, tá entendendo? O moleque, quem morreu foi o pai dele, ó, o moleque tá vivo, foi morar isso, depois disso ele foi morar na Itália, ele ficou tão revoltado, ele não sabia o que era, procurou psicólogo e tal, e aí foi embora para a Itália, aí já esse outro rapaz, ele era muito apegado com o meu irmão. Aí o que aconteceu, né? Assim, pulando também uma parte da história, nessa Mas, eu montei... Segura aí, senão a gente já vamos dar direto. Mas aguenta aí, respira. Isso aí. Quantos quilômetros vocês costumavam fazer no grupo, assim? Mais ou menos. Mas, aí rolava, entendendo assim, com o meu irmão. Não, com o meu irmão e os outros rapazes que já eram acostumados, aí rolava aí 30, mano. 30, 40, 50, aí já comigo não. Onde eu tava, eles vinham ia mais para perto, porque ficava com pena, né? Ficava com... Perdão, porque eu não tinha costume ainda. Eu era novato, ainda estava ainda aí, sabe, né? Tinha uma foto de né, ainda do caramba, ainda não tinha, né, meu irmão chegou a me dar bicicleta para mim, que aí depois eu dei para um filho meu que já está já com 28 anos, que é pianista também, ou tal. Então, mas assim, aí a galera tinha horas que o rolê não era tão longe, sabe, né? Tinha horas que era assim, já foram até para Minas Gerais, né? Daqui para Minas Gerais é muitos quilômetros, daqui para o Rio de Janeiro muitos quilômetros. A galera foi, eu não fui, falei não, e teve vezes que passaram mal no meio do caminho, aí pediram carona e conseguiram voltar, então assim, tinha que quebrar era um paradigma de quilometragem, cada dia, cada semana era uma distância maior, assim, eu não estava nessa, eu só ia quando era por aqui por perto, e me arrependi de ter ido para esse lugar aí. Aqui, nessa viagem aí, né, que vai começar o grande lance aí, queria pedir um favor para a galera. Quem não é inscrito no canal, não custa nada, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, que vai vir muita história aqui ligada ao assunto de OVNIs, né? Que é muito intrigante, né? Aliás, eu conheci o AG
por este relato, eu chamei ele e ele atendeu prontamente. Então, assim, gente, todo esse trabalho está sendo feito com muito carinho, extremo carinho mesmo. Então, assim, dá uma força aí para a gente, né? Compartilha, curte. Outra questão, você está gostando do nosso trabalho? Tem o nosso Pix aí, apoia esse trabalho, a gente está em fase de compra de equipamento, o agente sabe, é músico, sabe o quanto se gasta para ter um equipamento. Para obter uma qualidade boa também, né? E a gente está investindo forte aí, e a gente conta muito com a ajuda aí de vocês aí. Mas vamos lá, Rogério. Qual o primeiro tópico? Qual o primeiro tópico? Qual o primeiro tópico aí? Que eu já me perdi aqui. Não, eu vou conduzindo você aqui, porque o relato é quente. A viagem... Com certeza, é hot, vai. Vamos lá. A viagem do Rio das Ostras para o Peito do Pombo, em Sana, pareceu ser uma aventura emocionante ali, né? Que vocês fizeram esse rolê e tal, né? Como surgiu essa jornada de bicicleta com um grupo de 4 pessoas, que esse grupo que tu comentou aí, né? Conta aí para vocês planejaram e chegaram por volta das 23h30, se era aí uma hora que vocês tinham planejado mesmo, e o que estava por trás, né? Conta aí depois a gente dá sequência. Vamos lá. Então, Bino, aí, assim, por meados de ano, assim, aí de 96, aí eu comecei, né, de meados de 96, aí o grupo já tinha, a galera era grande, dando um grupo muito, né, com mais ou menos uns 30 ciclistas, só que aí tinha esse lance que a galera se dividia, uns na frente, outros atrás e assim por diante, né, por causa dos acidentes. O meu irmão me chamou, ele não embarcava ainda, tinha tentado embarcar várias vezes, mas nunca conseguiu, né, né, de Rio das Ostras, aí de Rio das Ostras para Macaé, né, eram as pedaladas, né, que nós fazíamos, né, que era de Rio das Ostras para Macaé, não vai dar muito, né, muitos quilômetros, tá entendendo? E assim, por Sana, né, assim, tem que ter assim mais experiência, não muito por causa da distância, mas porque para ir para lá ela é serra, então lá é só subida, né, mesmo para quem vai para Friburgo. Isso aí me chamaram nesse dia, né? Vou logo aqui para o assunto aqui, então, me chamaram nesse dia para ir, porque eles tinham ido uns 15 dias atrás, aí a galera tinha ido, né? Tinha ido já lá, tinha ido em Casimiro. Aí é onde aconteceu o episódio Aí eu não fui. Eu não quis ir justamente por causa disso daí, porque a galera falava, pô, o pessoal tá vendo muito OVNI lá. Eu falava, mas o que é isso, cara? Tá vendo bola de fogo. Já tinha comentado. Já, muitos relatos. Aproveitar. Se tem alguém aí do Rio, da região, que hoje é Macaé, né? É isso? Isso. Escreve nos comentários. Eu já vi algo parecido, algo estranho. Comenta aí, porque é legal essa troca de bate-papo, né? Super enriquece aí. Mas continua aí, cara. Tanto é que se você puxar aí procurar no chat aí algum morador do Sana, o pessoal lá sempre vai ter relatos para falar, alguma coisa, pelo menos uma bola de fogo, né, passando o pessoal lá vê. Isso quando não vê outras coisas. Entendeu? Então, aí nesse dia me chamaram. Aí, a primeira vez, né? Aí meu irmão foi, mas a mesma turma. Só que aí no meio do caminho, aí o papo do meu irmão, quando ele voltou no outro dia, a galera, todo mundo assombrado, né? Mas não foi OVNI. Foi um bicho que eu tenho que, né, para mim, com certeza, foi uma jaguatirica que seguiu eles e seguiu, só que ela ficava dentro do mato e subindo a trilha junto com eles, mas também não atacava. Não atacava e ficava... Quê? Meu irmão, nossa... Os caras não sabiam o que fazer. Oi? É mato ali, né, cara? A região Isso, montanhosa e até hoje não tem, né? Até na minha época não tinha lugar de passar carro, porque os sanistas não deixam, né?
não deixa, assim, até certos lugares, não deixa no limite carros passarem. Então, só de jumento, de moto, bicicleta, você vai ver casas lá, emboçada até legal, a casa feita não pode usar tijolo, aí lá eles usam barro, garrafa no meio do embolso. Eu nunca tinha visto, mas muito legal, um trabalho muito legal. Então aconteceu isso daí, eles pegam essa trilha, né, que vai dar no peito do pombo, aí, entendendo? Umas 2 horas depois, né, depois de passando o centro lá, que tem que passar o centro do Sana, tá entendendo? Para chegar nessa trilha, aí leva mais umas 2 horas para você chegar. Aproveitando que você está falando da trilha, isso. Você relatasse um pouco como que é a trilha que leva ao Peito do Pombo. Você acabou de falar que primeiro tem que atingir a cidade, né? Isso. Você pode falar um pouco como que era esse percurso? Você já falou que é um desafio que é região montanhosa, né? Como é que foi isso? E aí a gente vai começar, depois que você explicar essa parte do como que é a trilha, se é muito fechada, e aí a gente dá uma pausa e eu comento aqui, faço a próxima pergunta que já vai entrar na questão ainda. Não, isso, legal. Então, aí lá, não sei se hoje já estou 10 anos sem ir lá visitar, mas creio que não mudou muita coisa não, porque o Sana é lugar de, assim, aquele tipo de turista, mais assim, que curtiu o Woodstock, né, da época de Woodstock, né, do cara que é hippie, lá é considerado tipo como se fosse uma cidade, São Tomé, né, das letras, né, assim, bem parecido, né, típico, a cidade típica assim de hippie, Rastafari, muito Rastafari lá, está entendendo? Então, a trilha era bem fechada. Legal. Né? Era bem fechada, tinha que passar por fazendas, né? Para você chegar no peito do pombo, passava por fazenda, aí passava por um rapaz lá que ele é muito conhecido e assim, ele é bem popular, bem famoso, porque ele também já foi na televisão, que tem uma música que fala dele, é Jamil, só gravar esse nome, todo mundo conhece, Forró do Jamil, que tem uma banda famosa de lá que inventou a música do Forró do Jamil. Aí no meio da música da banda tem também, fala de OVNI, é o Raiz do Sana. Jamil, eu já ouvi falar desse nome, não é isso? Que isso, cara? É isso mesmo, é o Jamil Rastafari. O Rastafari dele tá com quase 2 metros já. Aí ele é famoso. E aí o pessoal conhece ele porque... e o nome e ele aluga, né? Tipo, as kitnetzinhas. Aí lá é super naturalista, não? Naturalista mesmo. Não come carne, é só chazinho, e tal. No máximo que vai ter... Não, bem super naturalista. Aí o Jamil também faz parte da associação. Aí o lance dele lá, que ele tem lá, se chama Taba Pindorama. Se falar isso daí, todo mundo vai saber de Casimiro. Taba Pindorama e para passar para o Peito do Pombo, aí pega a estrada, passa pelo Jamil. Então aí o pessoal sempre passava pelo Jamil e depois de lá não tem mais luz, não. Aí não tem, nem no Jamil já não tinha luz. A luz era a lua. O Jamil já deve ter visto coisa. Meu amigo, é o que mais viu. Só você conversar com ele que você vai... assim. Se o Jamil estiver vendo esse episódio aí, e se você tiver contato com ele, já volta ele aqui para a gente trocar uma ideia aí. Né? Legal. Pelo menos já serve de homenagem também. Legal, cara. Aí eu quero entrar aqui no assunto, a presença de 2 lanternas. Você chegou lá no Peito do Pombo. Isso, chegamos. Essas lanternas, atrás do Peito do Pombo, como você descobriu, como foi a reação quando viu essa parada? Não, então, a reação foi assim, como se nós estávamos achando que fossem outros ciclistas que já tinham chegado lá, outra turma. Tá entendendo? Com aquela lanterninha aqui, né? Aqui de cabeça, lanterna de... Isso. Então, até então, ninguém estava com medo nem nada, nem bolado com nada, porque né, ladrão lá não tem. No Sana não tem ladrão, não tem bandido
Entendeu? Então, a única coisa que a gente achava era que fosse outro ciclista que chegou primeiro que a gente, até porque não era tão tarde. Entendeu? Não era tão tarde. Entendeu? Aí vimos, né? Não tinha visto ainda as luzes, mas a gente viu que tinha no reflexo atrás do peito do pombo, porque você chega, você fica que parece que quase assim que de frente para ele. Então as costas dele você não vai ver. E nós vimos que tinha alguém. Aí falamos, ó, tem gente lá atrás lá, né? Tá vendo a paisagem, porque aí é um lugar muito grande, pô, assim você fica na altura, né? Vocês ouviam algum barulho além das luzes que estavam ali? Ou ouviram algum barulho diferente? Não, até então não. Até então não ouvimos barulho não. Nós estávamos mais ou menos de uns 300 metros chegando, aí foi onde a gente avistou. Só que aí vimos as luzes. Rapaz, se você perdão, até isso daí tem na música do cara aí, cara, né? Ponte de luzes de longe se viram. Então acho que quem fez a letra aí do Jamil tá por dentro de tudo. Foi o que a gente viu. Ponto de luz, você acredita? Vimos ponto de luz, de longe se viram. Foi o que a gente viu de longe. Né? Só que aí os pontos esses 2 pontos começou a piscar. Primeiro, né, começou a piscar, depois que saiu da pedra. Como é que foi essa? Você disse que teve as luzes começaram a ter umas evoluções diferentes, né? Isso. Aí esse foi o medo maior, porque aí depois eu fui ver que não tinha celular, não existia. Eu falei, pô, se for vela, coisa, tem que ser lanterna. Aí até então tudo bem, mas e depois que saiu da pedra, que foi pro alto? Eu falei, Jesus, minha cuida aí, cara, Deus. Você viu subindo? Isso, saiu de trás da pedra, as 2 luzes. Subiu devagar ou... Como é que foi, cara? Que loucura, então, estava atrás da pedra, a gente já desconfiava porque a gente viu o clarão, você tá entendendo? Só que aí o clarão tinha horas que ficava intenso e horas que aí diminuía. Só que aí o outro clarão ia para o outro lado da pedra. Falei, pronto, 2 pessoas ali. Tem 2 luzes ali, são 2 pessoas. Né? Aí até então a gente estava achando que era, né? Supostamente. Aí, quando de repente, uma delas aí subiu para a pedra, para um lado. A outra subiu para o outro. Tá entendendo? Aí eu falei, pô, aí o cara quando é cético, isso, elas foram para lá. Não era uma só, eram 2. Não, era 2. Era 2. Era 2, olha só. Era 2. E assim, uma foi para o lado, outra foi para o outro, e aí a gente, como no começo a gente não acredita em nada, é cético, eu não queria botar esse negócio de disco voador. Foi a última coisa que eu pensei. Tá entendendo? Eu não pensei que fosse. Falei, tem alguém ali, você tá com uma luz no pipa. É o pipa. Tem um pipa ali com a luz. Tá com a luz no pipa, mas eu ainda não. A ficha não tinha caído ainda. até então não. Entendeu? Aí quando de repente, aí depois que uma foi, né? Uma para o norte, outra para o sul, e aí elas fizeram algumas evoluções, entendeu? Assim como, tipo assim, tava aqui, aí daqui a pouco aí foi rápido, e uma parou perto da outra, aí até que, tipo assim, parece que virou uma só, ou elas ficavam uma pareando com a outra, e aí ficava maior e se transformava numa só. Ficava oscilando. Isso, também. Isso aí. As luzes eram coloridas. As luzes eram coloridas. Isso. Eram coloridas. Só que assim, tinha hora que só ficava só como se fosse uma lâmpada mesmo. Como se fosse uma lâmpada, só que meio assim que. Como é que eu vou te dizer? Não sei se eu digo assim, plasma ou. Alguma coisa assim que você via ela mudando. Você tá entendendo? Querendo assim, mudar de formato. Lá no peito do pombo, que eu não conheço, existe alguma coisa de água ali próximo? Uma lagoa? Tem sim. Caraca, bicho. Tem tudo a ver, tem sim. então.
Tem sim. Agora, só não sei se isso daí se tem alguma coisa relacionada a ouro, está entendendo? Porque, não, assim, uns falam que é tudo o mesmo evento, é tudo a mesma coisa. Aí já tem outras pessoas que levam, né, no caso, as luzes aí, o lado, assim, do sobrenatural. Então, assim, até hoje aí ficou aquela incógnita, né, na cabeça de todos nós. E, assim, aí ninguém quis conversar com ninguém, sabe? Meu irmão aí ficou em depressão por 2 meses, foi aquela história. E as luzes começaram... Só, desculpa te interromper. As luzes subiram, cada uma foi para um canto, e o que aconteceu foi na sequência? Então, aí na sequência aí... Elas chegaram perto de vocês? Chegou perto de vocês? Isso aí. Então, dando continuidade aqui, na sequência, nós aí já estávamos mais ou menos 200 metros, né? 200 metros para chegar mais ou menos, do peito do pombo, tá entendendo? Aí tudo bem, nós íamos, né? Nós íamos, só que assim, a luz subiu, a gente já bolamos já, todo mundo ficou, né? Na época nunca tinha escutado falar de drone. Eu acho que o celular tijolão era importado ainda, né? Que era muito grandão, então não tinha como ser, só se fosse. Aí meu irmão falou, não, rapaz, isso aí é lanterna amarrada, tem algum doido aí que deve estar soltando pipa né? Com a lanterna amarrada. Eu falei, faz sentido, tudo bem, só que daqui a pouco elas, né, começaram a começaram a se crescer. Nossa, cara. Começaram a vir, e só que assim... Você gelou nessa hora. Meu amigo, aí eu não sabia o que falava, porque assim, elas acho que só não foram rápido, porque elas não quiseram, né? Porque quem estava ali, ou pilotando, ou não sei por que foi, não quiseram, porque o que elas faziam era extraordinário, porque estava longe. Daqui a pouco elas ficou uma perto da outra assim, aí vieram. Não foi assim, pô, uma veio de lá e outra veio de cá, não. Lá de cima elas se juntaram, chegou uma perto da outra e... né? Aí foi vindo. Isso. Oi? As duas luzes se mesclaram em uma só. Com uma Isso. Isso. E começaram a vir. Aí começaram a vir. Né? Começaram a vir. Aí... Vieram lentamente? A esfera veio lentamente. Isso vieram lentamente, mas alcançou a gente, né? Esse lento aí... Vocês ficaram meio paralisados de medo quando começou a vir? Oi? Vocês deram uma paralisada quando começou a vir? Não, demos paralisada, flutuar, ninguém começou até que ele acreditava em Deus, começou a rezar, o pessoal começou a fazer sinal por da cruz, o que é isso? Será o que é isso? E aí sim, aí vem que o senhor perguntou o barulho, aí começou a ouvir um barulho de longe, tá entendendo? Um barulho, né, tipo de um transformador, mas não tão intenso assim, né? Mas fica oscilando, né? Oi? Aquele barulho oscilando, né? Isso, também. Isso, assim como as luzes também que oscilavam e aí elas estavam junto, e aí quando chegou perto da gente, aí foram de novo, né? Uma para lá e outra para cá, e começaram tipo brincar, cara, fazer uns negócios doidos, uma para lá e outra para cá, e umas curvas que não tem como. Eu falei, não existe, eu devo tá sonhando, aí fez assim, aí quando fazia que ia para a direita, ia para a esquerda. Quando fazia que ia subir, subia, mas descia. Falei, Deus, me ajude aí, meu Deus. Eu falei, cara, mãe, me proteja, meu pai do céu, que eu não sei o que é isso aí, não sei o que é, e o barulho chegando perto. Aí meu irmão falou, cara, nem fala mais nada. Vamos correr, que isso daí deve ser o tal do que o pessoal fala aí que vê muito aqui, e chegou nossa hora, deve ser o tal do OVNI, né? Só que assim, meu irmão até hoje ele é um cara que assim, ele não tem medo, você tá entendendo? Tanto é que, poxa, ele ficou para trás, eu não sei se ele ficou de propósito, ou caiu, ou tinha alguma coisa para receber mesmo, você tá entendendo? Antes de falar de como foi essa experiência do seu irmão, tem uns detalhes muito intrigantes aí. Como que
assim, eu sei que como é que foi essa sensação? Desespero total e cada um correu para um canto. Teve gente que correu de bicicleta, teve gente que foi a pé. Como é que foi, cara? Como é Meu que irmão, né, é isso aí. Cada um por si e Deus por todos. Né? Ninguém ficou. Não, ninguém ficou. Né? Não aguentava pedalar. Aí um correu sem bicicleta. Né? Eu fui um. Eu corri levando a bicicleta. Quando eu achei uma cerca, eu larguei a bicicleta aí. Né? O outro aí foi correr, não conseguia pedalar. Né? Não conseguia pedalar, ele largou a bicicleta para trás e correu também. E o outro, a bicicleta enroscou, a corrente enroscou na perna dele e ele, nervoso, enroscou e aí se machucou todo, mas não conseguiu pedalar, você tá entendendo? Não conseguiu pedalar e se escondeu, acho que subiu em cima da árvore, deixou a bicicleta subir em cima da árvore, todo machucado. Meu Deus do céu, cara. Teve alguém que se machucou? Teve alguém... Vai chegar no seu irmão, mas alguém se machucou? Grave, assim? Não, então, grave não, algumas escoriações, né? Assim como todo mundo, né? Eu, né, meu irmão, esse rapaz que subiu na árvore, ele se ralou tudo, porque do jeito que ele subiu, né, subiu de peito, escalando a árvore, né, alta, e não sei como é que ele conseguiu, e, tá entendendo? E o outro com a perna machucada, tá entendendo? Eu pulei a cerca e de arame farpado, e eu nem vi o que era arame e nem senti dano, me cortou, me furou. Você foi sentir depois, né? Não, na hora a gente não sente nada, não. Né? Aí eu vi lá escrito lá, é sítio, eu esqueci o nome do sítio, mas tem lá até hoje lá. Né? Aí, né, depois de correr e assim, a gente não olhava muito para trás, né? Porque ficava com medo, que não sabia. Né? Falei, vou só dar uma olhada. Quando eu olhei para trás, as luzes estavam, tipo assim, quase que tocando no chão, mas não tocava no chão, sabe? Estava flutuando. Você comentou que todo mundo correu para um lado e Isso. o seu irmão ficou. Como sempre. Se acontecesse alguma coisa, ele mandava correr primeiro. Ó, vai, que eu... Né? Ele sempre foi, desde moleque, ele sempre foi assim. Vai, que eu vou por último. Ele viu o evento todo. Não, aí, meu irmão, dessa parte aí, assim, o que eu vi, não, que nós vimos, assim, não foi o que ele viu, ou que ele até sentiu também, que eu não sei se rolou por uma abdução, mas quando olhamos para trás, Dano, assim, aí, primeiro, né, aí olhamos para trás, aí ele estava deitado, e as luzes ficou tipo assim, como se fosse, né, Hoje em dia, eu diria para você que se fosse, tipo assim, escaneando, sabe? Jogou uma luz. Isso. E começou pela cabeça, né? Aí passou pela cabeça, assim, aquele facho de luz, aí já de outra cor. Escaneou o corpo dele inteiro. Aí, isso aí, você me entende? Escaneou o corpo dele bem inteiro, isso, com ele deitado. Né? Com ele deitado e a gente não. Né? Aí o cara. Ele caiu ou o objeto fez ele cair com alguma coisa? Como é que foi isso, cara? Não, então, veja bem, assim, ele não estava. Ele não estava assim tão nervoso a ponto de cair, você tá entendendo? Porque ele estava legal, né? Porque ele mandou, né, nós correr, né, na frente, a gente que estava mais nervoso do que ele. Então, por isso que eu falo para você que alguma coisa aconteceu aí, assim, que eu acho que era para acontecer com ele, Nano, porque aí quando olhamos, ele não tinha, cara, né, até então, quando ele estava com a gente, poucos metros de distância, assim, no máximo 2 metros, Nano, aí ele estava com a gente, quando eu olhei para trás, ele já estava no chão, deitado lá, e as luzes fazendo esse movimento, assim, tipo com um escaneamento, sabe? Da luz, saiu outra luz de lá da luz de outra cor, a luz quase que assim, aí umas cores, radiante, violetas e luzes que assim, difícil a gente até, né, não vê aqui num jogo assim de luz assim,
mas que você se percebia que era como se fosse escaneando, porque quase assim, ponto Mas, pouco pô, é... você Oi? que é músico, você que é músico, eu também sou, entre tantas outras coisas que eu faço, isso lembrou aquelas luzes de palco? Lembrou um pouco Isso. Não, aquelas não, não, lembrou o laser mesmo de palco. Lembrou aquele torpedo de laser mesmo, velho. É aquele que quando bate na pessoa só falta aparecer o esqueleto. Tá entendendo? Porque quando eu olhei, assim, dava que quase pra ver a. Entendendo? Eu falei, pô, meu irmão tava vestido, agora tá pelado. Entendendo? Eu não entendi nada. Entendendo? Peraí. Você falou que seu irmão ficou pelado. Não, a luz, no caso, foi tão forte que, para mim, ele estava sem roupa, porque deu para ver alguma coisa aconteceu ali de estranho ali, porque dava para a gente ver entendendo? E mais dava para olhar, a luz era intensa, mas, aí Mas essa... ele ficou sem roupa ou não? Não, não ficou sem roupa, não, foi quando a luz estava em cima dele, porque deu para a gente ver, pô, Intensa a ponto de ser quase transparente ali o seu irmão. Isso aí, eu que não estou entendendo falar, mas é isso. E aí, né, depois, aí o cheiro também, ficou um cheiro também, estranho também. Ficou. O cheiro ficou no seu irmão ou no ambiente que você estava ali? No meu irmão, ele chegou diferente. Chegou com a cor de pô diferente, chegou tudo diferente. Eu falei, como é que você não viu nada, cara? Que se você não. Aí ele falou, não vi nada, não. Não vi nada, não vi nada, não. Hein? Falei, pô, o que é isso? Me Não, lembra o seguinte: casos de abdução que se tem relatos, a pessoa às vezes não lembra o que aconteceu. Dá um isso. apagão do espaço. Você tem Então, ideia de quanto tempo ele ficou deitado ali? Você tem ideia de quanto tempo ele ficou deitado? mas não foi coisa assim, não foi, não demorou muito, mas também não, porque assim, numa dessas assim, não foi mais ou menos de 3 para 5 minutos. Não foi menos do que isso, mas também não foi mais também não. Porque o caseiro lá do sítio saiu com a espingarda e deu para uns tiros para cima. Aí, e o que aconteceu? Isso é uma coisa interessante. Ele viu ali que Foi. estava acontecendo alguma coisa com o seu Ah, irmão. não. Ele viu. Ele viu e falou que outras vezes já viu também. O cara mora lá até hoje, ele tá lá. Ah, nossa, cara, adoraria Né? conversar. Não, se um dia quiser combinar a gente lá no Sana, você se prepara o seu gravador, porque você vai ter vários relatos. Vários relatos lá. Nossa, Né? cara, a gente está se organizando para viajar mesmo, fazer entrevista, ir ao local que aconteceu, para registrar, para documentar, né? A gente está se organizando para isso, cara. E esse aí é um lugar que eu vou querer ir, certamente, cara. Não, lá é Certamente. legal. Lá é Inclusive, legal. Você vai. Ah, a gente vai em novembro, acho que é novembro, vamos para Petrópolis. Eu não legal. conheço as regiões, eu não sei se está perto ou não, mas é interessante saber, cara, dessa região aí, porque olha, eu fiquei intrigado aí com o que aconteceu. O Assim. fazendeiro disparou e Foi. você chegou a ver os disparos, você chegou a ver os disparos e o que aconteceu com a luz? Você chegou a ver o que aconteceu? Vi se foi a gente que pediu socorro, pedimos socorro. Né? Vocês que e saiu. Foi. Ah, o cara saiu de lá de dentro da casa. O cara saiu de lá de dentro da casa lá e veio correndo e já veio já com a espingarda já. Aí olhou, pô, aí mirou, aí ele não deu para cima. Né? Ele falou que para cima ele não dá não, mas ele deu pro alto. Quando deu pro alto, meu irmão, a luz foi só e foram parar da onde elas vieram, lá de trás do peito do pombo. Caraca, bicho. Mas assim, voltando a te perguntar, perto ali do peito do pombo, tem alguma lagoa atrás, alguma coisa assim ou não? Não, então, dos lados com certeza, vai ter no caso, a cachoeira, lá é um lugar provido de muitas cachoeiras, cachoeira mãe, cachoeira filha, cachoeira, tem várias cachoeiras, lá tem várias nascentes, Por que eu estou te perguntando isso? Porque teve um relato aqui no canal
A gente ainda não colocou, mas vai subir lá no nosso canal aqui do YouTube, um relato de luzes coloridas, como você está falando aí. Depois eu mando o vídeo para você ver. Não houve captação de imagem, só uma narração. Luzes coloridas, rodopiando e tal, e os seguranças ali ficaram intrigados com aquilo, falaram, mas o que é isso? E os caras deram armados, dispararam 9 tiros em direção às luzes que você, inclusive, está contando aí também, cara. É interessante. É o segundo episódio aí sobre isso, né? Então, isso. Aí, assim, pode. Voltando aqui. O caseiro descarregou lá para cima. Isso. Depois, como é que faltou? O que ele falou para vocês? Assim, depois, o que ele relatou para Ele falou que, assim, aí o cara que deu a ideia, o cara é cabeça. Ele falou, vocês acreditam você sabe o que é ufologia? Aí eu falei, não, cara, eu não sei essas coisas, não. O cara falou, você, não, que era, acho que em 98, ele falou, negócio do ET de Varginha, você tá por dentro aí? Eu falei, tô, né? A gente já ouviu falar já, mas a gente não acredita muito nisso daí não, pô, tal. O cara falou, então, você procura depois fazer uma hipnose regressiva no seu irmão. Só que assim, ele não quis fazer e até hoje não fez, e ele mudou, ficou diferente com a gente. Que interessante, ele sugeriu fazer uma hipnose regressiva. Foi, sim. Aí, assim, um caso de abdução ali, cara. Deve ter sido, eles escanearam. Então, é isso aí que o meu irmão até hoje, ele não quer que fala disso, né? Não quer assim, ele medo de chacota e todo mundo conhece ele, você tá entendendo? Assim, tem um cargo, né? Já teve cargo bom, pô, e tal, graças a Deus ele conseguiu na vida pô, o que queria, tá entendendo? Agê, mas vamos lá, me conta um pouco mais. Como é que foi? Afetou seu irmão? Você falou que ele voltou estranho. Explica um pouco mais, se você puder, sobre isso daí, cara. Então, né, no decorrer aí, né, o rapaz aí que nos acudiu, né, deu os tiros para cima. Né? Isso. As luzes, né, correram, tal. Fomos lá dar assistência pro meu irmão. Esse rapaz aí trouxe água, né? Demos para ele, porque até então ele estava deitado ainda, né? Aí fomos lá no local perto da árvore e socorremos ele, né? Aí assim estava muito pálido, com um cheiro estranho, um cheiro estranho. Cheiro, lembrava o que esse cheiro? Rapaz, me lembrava assim, muito assim, mistura de alguma coisa assim relacionada a enxofre, você tá entendendo? Alguma coisa assim relacionada a enxofre, alguma coisa assim de... Porque, assim, pelo que eu estou vendo, pelo seu relato, é um caso de abdução, sim. Não chega a ser abdução porque a pessoa some daquele local, né? Mas houve algum contato. Seu irmão teve contato direto ali, né? Não, então, eu não sei se teve algum lapso de tempo entre nós todos, você tá entendendo? Eu não sei como é que é isso, se foi só ele que... Não sei, eu não sei. Isso aí ninguém lembrou de perguntar quantos tempo perdeu ou quantos... Não, ninguém. Mas o rapaz, o caseiro lá, ele teve a ideia. Mas foi ele que abriu minha mente. Falou, cara, sabe o que é ufólogo? Eu falei, não sei o que é isso, não. E o cara falou, olha, aí vai ter um congresso. Vai ter um congresso, foi na semana do congresso que aconteceu isso daí, tá entendendo? Aí, tipo, uma semana antes, cara, de ter um congresso que ia ser, no caso, brasileiro. Aí ia ser lá, pode ver que isso daí tá catalogado, tá nas revistas. Teve esse congresso em Rio das Ostras, foi uma semana antes, cara, olha que doideira. E tava acontecendo muito. Que ia ter próximo ali, Oi? Né? Próximo ali, caraca. Não, na nossa cidade. Aí quem era de Rio das Ostras foi. E lotou, mano. Lotou esse congresso aí. Aí foi aonde aí o pessoal foi sabendo do caso dele. Eles ficaram sabendo do caso de vocês? Vocês foram chamados lá?
para relatar isso? Não, não. Então, não, sabe como é que é os boatos, né? Por desde lá aí descemos com o meu irmão, aí tivemos que descer né, andando devagarzinho e segurando ele na bicicleta, né? Na mountain bike, e tal. Chegou lá e falamos pro pessoal o que tinha acontecido. A galera falou, cara, é verdade, porque outras pessoas é que viu também e tal. Essa semana já viram já um negócio lá grande lá e saiu duas esferas de dentro do, está entendendo? Do aparelho polar grande lá e muita gente, o pessoal lá não duvida, porque muitas pessoas já viram e foi na semana, isso aí que vai ficar gravado para sempre. E alguém lá escreveu, teve um rapaz, um fólogo desse aí, acho que foi já não foi nem o Gevaerd aí queria fazer entrevista. Até ele teve lá em casa, um coroa, né, meio o russo, tal, o cabelo grisalho, gordinho, tal, de óculos. O meu irmão não quis, cara. O meu irmão não quis. Não, ofereceu dinheiro. Não, não, você vai aparecer na revista. Me deu uma revista, era até uma revista, uma revista UFO que era quatro revistas. Aí uma era Comunhão, dando, uma era dando Comunhão, dando, você procurar, você vai ver o que é, dando que era o tema. E aí ele queria entrevistar. E aí foi onde eu conheci mais dois ufólogos. E eu não sabia que em Rio das Ostras tem ufólogo. Aí onde eu conheci a Selma Rocha, que ela é ufóloga e poetisa, né, poetisa, e trabalhava na prefeitura de Rio das Ostras. Depois desse dia, a mulher virou amigona minha, cara, virou amigona. Aí ela foi a única que conseguiu fazer o meu irmão conversar. Mas ele queria só falar só com ela só. Você tá entendendo? Não queria entrevista. O seu irmão não falava com... Ele ficou mudo temporariamente ou ele... Isso. Não, ficou sem falar, só balançava a cabeça só, só dando sim ou não, só fazia assim só e esse contato, você acha que afetou a vida do seu irmão de alguma forma? Rapaz, afetou, mas assim, eu digo para você que foi pro bem, porque abriu a cabeça dele, porque ele era muito determinado, sabe? Ele estava saindo todas as 4 da manhã e indo para a porta da Petrobras para tentar por serviço, cara. Isso daí eu te falo e, assim, eu tremo você tá me entendendo? Assim, não de nervoso, mas, assim, de alegria, porque, assim, eu não sei, você tá entendendo? Ele era um cara já, assim, né, naturalista, né, comia muito pouca carne, praticava pra caramba esporte, surf, mountain bike, e tal, e, assim, depois disso daí, aí, se eu perguntar, mas ele perdeu a coragem e tal, que nada, cara, aí eu perdi a coragem, não fiz mais. Os amigos dele, também não fez mais, entrou em pânico. Eu também, o meu irmão, aí depois disso daí ele só queria coisas mais radicais ainda. Eu falei, que é isso, cara, não acredito. Aí foi lá e comprou um parapente. Olha só que doideira. Caraca, Foi. Tá até hoje. Tá até hoje. Aí ele pega o parapente dele lá, o paramotor e vai andar por aí. Tem a turma dele e tal. Aí ele vai lá para os lugares mais altos. Falei, não, cara, aí mudou a vida de todo mundo e ele conseguiu. Você comentou que o pessoal não quis mais saber desse assunto, né? Mas você parece que ficou impactado ali e acho que você é um entusiasta do assunto sobre ufologia, né? Abrir um pouco mais a mente, né? Você já pensou em retornar ao local, hoje? Alguma vez? Você mora perto hoje? Não, acho que a mesma distância, porque assim, eu me mudei para Cabo Frio, deixei eles lá. Então, aí de Cabo Frio e de Rio das Ostras para esse lugar, para Casimiro, vai dar tudo a mesma distância, assim, só que assim, de noite eu não iria, não. Aí de noite eu não iria, não. Aí você iria de dia? Você encararia ir lá de novo, cara? Não, de dia pode ser que eu iria assim, com mais, né, no mínimo 3 pessoas. A parada rolou às 23h30. Né? Isso. Não, porque... Mas de falar, Gê, se um dia então, eu tiver como conseguir isso e eu for para aí, você pode ter certeza que eu vou te ligar para a gente. Eu faço questão de você ir junto, se você topar, né, no local de dia mesmo, tá? A gente sobe o drone lá,
dar uma olhada no local, seria incrível. Nossa, mas, Seria olha aí no Google, no Google Maps aí, que você vai, se você encontrar aí o lugar, com certeza você vai achar, você vai ver que é um lugar bem místico e Eu legal, vi, cara, eu vi. tudo. É uma pedra diferente. E parece um pombo mesmo, né? Isso, uma pedra grande com a pedrinha em cima, cara. Quem fez Isso, isso? cara. Quem fez isso? Tá entendendo? Então, Quem fez isso? é intrigante isso, cara. Então, A galera sobe até essa pedrinha ou não? Ou não dá? Acho que não dá, né? sobe. Só- Não, sobe, mas aí vai com. Meu irmão já subiu lá. Meu irmão tem foto de cima dela, mas aí ele usou tipo aquele negócio de rapel. Eles usam a os corda. equipamentos e tal. Meu irmão faz ele também. Ele já fez já uns 2, 3 anos Demais, de cara. rapel. Isso. Ele tem todos os equipamentos. Assim, a coragem que ele tem, se eu tivesse hoje em dia, eu estaria até embarcado, porque depois disso daí me deu síndrome de pânico. Os outros rapazes parou também tinha os empregos bons, aí ficou com medo também de mar, ficamos com medo de entrar nas matas, fazenda, cachoeira. Nunca mais eu fui, né? Nunca mais eu fui, né? Te afetou totalmente também, né, cara? Não, Também, totalmente. mas também te acendeu também vontade de saber mais sobre esses Não, assuntos. com certeza aí, no caso aí abriu aí o processo aí da minha, acho que da glândula pineal, que do terceiro Pô, olho, né? Vamos dizer que a gente não, né, que a gente nem sabe que a gente tem dos nossos poderes, nossas qualidades, e a gente fica preso numa matrix fechada, achando que é só nós aqui só e tal, e que é isso que o. Não vou dizer nem falar de religião, que hoje em dia, assim, eu não quero tocar nesse assunto de religião, mas assim, sempre fomos enganados. Essa é a verdade, não tem, vai ter quem vai me convencer. Eu sei que pode até uma coisa, tá? Não vai anular a outra. É porque se existe extraterrestre que não vai existir um Deus. Com certeza, né? Só que só tem porém que se é lá de fora, né? Passou ali do céu ali das nuvens ali, já é extraterrestre, porque tudo que vem é lá uma de parada cima diferente. então, Sim. e a Bíblia, no livro da Bíblia, se você lê, a pessoa lê com discernimento total, né, e capacidade de entender, não deixar os outros ler para ela, né, não vou ciclar aqui pastor, fulano, ciclano, padre, não, ela tem que chegar para entender, né, entender o que está escrito ali, porque leias, né, a verdade, e a verdade os Os libertarás. libertários. Então, é isso aí, A então por isso que gente, eu digo, então, uma coisa não anula a outra. É como Edson Boaventura fala, né? Aí do sim. Enigmas. Aliás, Então, pela segunda vez, o primeiro episódio do Kleber, que ele falou do avistamento, a gente falou do Edson Boaventura. Você acabou de citar o Edson. E o então, Edson, eu vou repetir aqui, ó. Edson, você está me devendo uma resposta. Eu queria muito ter a honra de ter você aqui. Já mandei mensagem pro Edson já. Ele sabe. legal. Estou aguardando ele Legal. aqui para contar. Ele manja muito. Para você ver assim, sem assim, falsa modéstia, sem querer criticar a religião de ninguém. Quem sou eu que, assim, hoje em dia eu não tenho religião, mas respeito todas elas, principalmente aí religião que respeita né, a ufologia, tá entendendo? Então, assim, o Edson Boaventura, assim, para mim, é um cara, né, muito legal, muito respeitável, porque ele não é fanático, entendendo? Ele não é Não, fanático. Então, o Gevaerd era maçom de 33º grau, mas também respeitava, também todo mundo. Só que, assim, para mim, a única diferença é que, assim, não era aquele ufólogo muito, assim, de vigia, não, o lance dele é mais com agróglifos, ou tal, né, de campo. Já, não, eu me amarro no fólogo que ele vai atrás, vai nos lugares pequenos, está entendendo? Não só nos lugares grandes, mas vai lá ver os relatos do fazendeiro, daquele rapaz sem dente que não sabe falar, está entendendo? E vai ver que vai bater com aquele cara que é executivo. Assim que, para mim, eu gosto de sim. ufólogo que é assim, está entendendo? E Mas vai para a mim, todos campo, né? eles. Isso. Você vê que são vários casos, mas. AG, vou pedir para você falar umas palavras finais aí. Com E certeza, a falo gente assim. está indo para Então, encerrar mas, já, né? tá vendo só? É como eu ia falar para você, se eu for contar, vai dar muita história. Eu nem falei com você que aí, depois disso daí, a gente participou de um congresso. Depois do congresso de Rio das Ostras, que aí vem o doutor, aí descobri aqui, o doutor Ribeiro,
aí ele filmou um charuto, né, enorme, grava aí, é Morro São João, tá no YouTube, foi ele que filmou, a filmagem é dele, o ufólogo Dr. Ribeiro, né, que ele mora lá perto do Morro São João, aí ele filmou de dia, cara. Imagina, ele filmou de dia, aquele negócio grande, e entrou no bico do morro, que eles falam que o morro é como se fosse um vulcão, né, adormecido. E descobriu o Lafayette, né, que esse Lafayette aí, ele tinha casa, não sei se ele é vivo ainda, ele tinha casa em Macaé. Aí o outro congresso aí foi em Macaé. Aí ele foi, aí eu tive que levar meu irmão. Levei meu irmão, levei meu filho. Aí lá sim, aí meu irmão conseguiu. Aí ele falou alguma coisa. Aí o pessoal começou com ele, não, cara, tudo bem, se não quiser fazer a hipnose regressiva, tudo bem, fica de boa, mas sai desse lance que você tá aí astral aí e tal. Aí foi onde ele quebrou todo esse dano, coisa dele que ele tava, essa deprê, e aí conseguiu, e a Petrobras, pô, chamou, aí, Dano, fala pra você, fica vindo aqui todo dia, enchendo, enchendo o nosso saco, você não tem medo não de encarar na escuridão para vir ver serviço? Não, ele falou, não, porque eu estou determinado, é o que eu quero. Aí o cara falou, é o que você quer? Então toma, o serviço é seu. Aí já tá lá, já vai para 20 anos já. Caramba. Agê, queria muito te agradecer, cara. O tempo aqui voa, né? Super te agradecer. O seu relato, cara, impressionante. Sim, eu pude, assim, estar escutando aqui, imaginando, sou muito imaginativo, imaginando a cena, cara. E, assim, tenho certeza que quem está em casa vai ficar, assim, maravilhado com isso, né? E talvez repense aí a sua visão do mundo, né? Das coisas que existem aí, né? E é isso. Super te agradecer. E outra. Com certeza. Vou te chamar para relatos de assombração. Você já falou para mim que tem casos aí. E a gente vai marcar. Você é um amigão que o Cidade Fantasma me permitiu conhecer. Então, estou muito feliz aí com isso, viu? Quer deixar uma palavra final aí, cara? Com certeza. Isso aí, primeiramente eu quero agradecer você pela oportunidade aí, né? Eu que sou um cara que se der brecha a gente fala mesmo, né? Então, não é coisa que todo mundo faz, é dar oportunidade. Muitos podcasts que eu tô vendo hoje em dia, a galera tipo assim, chama, mas é só para dar o ibope no programa, e assim, a galera não acredita, fica tirando sarro, né? Então esses canais aí você não vai me ver não assistindo. Aí você vai lá, chama lá você, eu chamo o Edson Boaventura e fica, não sei o que, né? E pô, você acredita em... Né? Se o cara pô, é ufólogo, o que ele é, cara? É ficar perdendo tempo falando de coisa que não tem nada a ver, rindo, né? Então assim, para mim, é um lance que tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério, porque assim, é mundial e outra, né? Já muito antes da Bíblia, então em vários livros você vai ler, vai ter na Bíblia, no Torá, né? No altos livros aí do hindu, entendeu? Todos os livros aí, né? Nos livros bíblicos sagrados, vão ter algumas partes lá que você vai ver que pertence à ufologia. Então, a gente não tem nada mais, nada menos que, a partir de agora, abrir os olhos e começar a ver o mundo com outra visão, porque se um dia tiver, assim, um avistamento em massa, se as pessoas que tiver com a mente fechada, vai fazer o quê? É igual na época do Jim Jones, vão tudo, sei lá, se matar, é fim do mundo, é assim eu penso. E agradeço aí pela presença aí, tá? Próximo aí, e com Deus todos vocês aí. Namastê. Agê, muito obrigado. Vamos dar um tchau para a galera aí. Valeu, gente. Eu que agradeço. Até a próxima, galera. Tchau. Opa. Valeu, hein?